Estamos de volta no Antenados Pergunta com o reverendo Marcos Amaral. Eu vou fazer a pergunta. Reverendo, relativo ao que a gente falou no último bloco, o senhor acha que a igreja é tão sectarista e fechada, estreita, que rotula e não te considera um par por muito pouco? Quer dizer, você pensa diferente em um ponto, em uma doutrina, você já é descartado por eles? Nós somos assim? Eu não tenho muito prazer de ser identificado como evangélico hoje. Não tenho muito prazer. Não digo que não me identifico, mas, na verdade, sou indiferente em relação a isso. Para a sociedade, para o pequeno nicho, né, que eu alcanço, nos segmentos fora da igreja onde eu transito, eu sou facilmente identificado como pastor, como religioso. Facilmente, muito facilmente. Mas no segmento evangélico, eu vejo as organizações têm muita dificuldade, muita desconfiança de mim. Ao longo desses embates, isso foi me levando para um lugar que hoje para mim é diferente. O que o segmento evangélico pensa, o que ele não pensa, eu vejo com tristeza, é risível. Tirando uma ou outra personalidade evangélica, é risível. É risível como o povo evangélico pensa, é risível como as lideranças pensam, é risível. Então, para mim, é indiferente o que o segmento evangélico, como ele me vê, como ele me lê, para mim é indiferente. Uma coisa muito interessante que as pessoas até falam muito a seu respeito é que você tem um ativismo social e cidadão muito forte, mas parece que é indiferente a qualquer tipo de ativismo religioso, no sentido de fazer qualquer tipo de movimento ou de passeata que fale de Jesus. Você não faz isso dentro do seu âmbito, talvez de igreja e próximo de quem ele conhece. Você prefere fazer, vamos dizer assim, um ativismo social do que o religioso. Então, tem passeatas onde você até anda em convivência normal com outras religiões afro e por aí vai, que, né, você é muito citado por isso, mas você rejeita qualquer tipo também de manifestação, como, por exemplo, uma marcha para Jesus ou qualquer outro tipo de marcha de ativismo religioso cristão. Por quê? A primeira coisa que me ocorreu ao longo da sua construção da pergunta é que eu, na verdade, nunca fui convidado, né? Fique bem claro, né? Se eu convidar, o senhor vai hoje? Com o Está maior convidado prazer, para o próximo. com o maior prazer, com o maior prazer. Eu nunca fui convidado. Segundo, eu não quero aqui, seria leviano eu falar da Marcha para Jesus, porque eu nunca fui convidado e nunca me aproximei da organização, mas o meu olhar e a minha leitura é de jornal. Uma marcha de motivação religiosa que recebe dinheiro público, eu não subirei nesse caminhão. Eu não subirei. Exatamente pelas minhas crenças. Eu acho que se eu recebo dinheiro público, todos os segmentos religiosos têm que receber. Essa é uma questão ética. O dinheiro público do meu imposto, do imposto do telespectador, não é para fazer marcha de qualquer segmento que seja. De qualquer segmento que seja. O dinheiro público é para ações públicas, para ações em que todos os cidadãos, pretos e brancos, amarelos, vermelhos, ricos, pobres, tenham acesso. Então, aí reside uma questão ética, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, na minha prática pastoral, a visão da missão ela está sempre em curso, né? Sempre em curso. A proposição do Evangelho, a pregação, agora mesmo, final de semana, recentemente, nós viemos de um congresso de casais, onde fechamos o hotel e levamos 46 casais para evangelizar casais. O que eu não tenho essa visibilidade é porque eu questiono e critico a intenção da intenção. Qual a intenção da intenção? Como eu não posso e não devo ser leviano, eu apenas me resumo a dizer, não vou participar disso. Não que eu seja contrário ao tema da proposição de Cristo para a sociedade. Porque como os evangélicos acreditam, eu acredito que Cristo é a solução. O caráter cristão, somente um homem converso a Cristo e as suas teses, as suas convicções, pode ser um homem transformado. E a sociedade não será transformada sem este homem novo. Um filolo, ele pode pensar bem, mas ele não consegue se transformar.
Acredito piamente nisso. Reverendo, deixa eu fazer uma pergunta. O seu discurso ele é extremamente coerente com suas bases. Mas eu pergunto, você acha que a maneira de se comunicar, ele consegue atingir as outras classes? Porque muitas vezes o que eu vejo é que aqueles que têm a notoriedade desse discurso coerente com o evangelho mais integral, missional, ele não consegue ter um relacionamento com outras classes sociais. Você acha que isso acontece com você? E como que seria qual a sua resposta em relação a isso? Ou seja, a linguagem é para a elite, é isso? A pergunta é isso. essa. A linguagem que você usa é para a elite e não alcança os pobres. Você acha que é isso que eu estou dizendo? Ou não? E como é que é? Eu adorei, já estava adorando esse programa e agora muito mais. Será que eu fui enquadrado como alguém que pertence à elite? Esse é o meu sonho, aliás, né? Esse é o meu sonho. Primeiro eu sou preto, né? E os pretos estão presos, os pretos estão com as enxadas e com as vassouras na mão, e os pretos estão nas cozinhas dos restaurantes. Eu queria fazer um gancho disso. Eu sei que você tem uma atuação muito forte nessa questão de etnia racial, né? E quando você critica a igreja, existe preconceito dentro da igreja. Eu sou fruto de um pastor no Rio de Janeiro chamado pastor José de Souza Marques, que foi um cara que investiu muito na minha vida, de muita relevância no segmento evangélico do Rio de Janeiro, e era negro. Pegando o gancho do que Rafael colocou, o nosso preconceito não é muito mais racial, você consegue ver muito mais social do que racial, como você comenta, e a igreja, não existe isso na igreja brasileira, por exemplo, senão um lado legal da igreja brasileira? O maior desserviço a maior habilidade que o preconceito racial conseguiu nesta pátria é transformá-lo em preconceito social. O problema, eu aprendi isso com meu amigo Ivanir dos Santos, um babalorixá, líder do candomblé, eu aprendi isso com ele, né, em que ele sempre repetia isso: Amaral, reverendo, o senhor vai descobrir na caminhada que o problema, ele passava a mão assim, é a cor da pele. O problema é a cor da pele. E eu dou um exemplo muito tranquilo. Como eu não sei se eu posso ser processado e eu não quero mais problema comigo, mas uma grande artista brasileira foi alçada à mídia quando ela colou ao lado de um preto. E ela virou a namorada desse grande preto. No momento que ela virou rica, no momento que ela virou mídia, ela foi namorar um branco. Mas esse preto é mais rico que o branco. O problema é a cor da pele. O problema é que o preto, a questão é racial. E alguém que é preto, como eu, filho de uma manicure, filho de um cozinheiro, que cresceu em casas que dividia, eu costumo dizer que eu dividia meu espaço com os ratos, né? Não morei em favela, em comunidade, porque não há nenhum senão quanto a isso, mas eram bairros pobres, sem esgoto, sem saneamento básico, onde os ratos faziam a festa. Estudei em escolas públicas, por concurso, mas estudei em escolas públicas, escolas federais que eu passei por concurso, eu e meu irmão. Enfim, eu lembro que na infância nós tomávamos Coca-Cola no final do mês, porque durante a semana toda e os dias todos era quissuco. Mortadela, né, que era a nossa... Era uma vez por mês, quando a minha mãe comprava Coca-Cola. E eu marco isso porque era uma vez por mês, quando ela recebia lá o prêmio da Avon, que ela era vendedora de Avon também. Enfim, vinha queijo, né, aquela coisa maravilhosa, e mortadela. Quer dizer, nem que se eu quisesse, eu conseguisse, nem que se eu teria que fazer muito esforço para eu produzir um conhecimento exclusivo e atinente à elite. A minha prática é toda solidária, é toda no discurso de igualdade, é toda nessa denúncia elitista, seletista, onde os pretos são periféricos. E na igreja existe preconceito, óbvio. Óbvio que existe preconceito racial. Talvez a Assembleia de Deus, a igreja por quem eu tenho absoluta admiração e respeito, seja ela o único segmento evangélico onde os pretos ficam bem na fita, numa frequência e num número incomum aos outros. A minha igreja, a presbiteriana, uma igreja branca, de ordenação branca.
Eu não acredito que a graça de Deus seja branca, né? A graça de Deus é para branco e para pretos. Mas a estatística diz que, olha, eu sou um dos pretos mais bem colocados no Rio de Janeiro da Igreja Presbiteriana. Eu sou um dos pretos mais bem colocados. Na década de 90, eu cheguei a ser o melhor currículo da Igreja Presbiteriana, né? Eu cheguei a ser o melhor currículo. Só o menino, enfim, que eu prefiro privar aqui o nome dele, ele era o melhor currículo que eu. No seminário, eu fui convidado para ser professor e eu fui qualificado o melhor professor da casa. E eu sou pastor de Jacarepaguá, um bairro periférico. Hoje existe um preto, né, melhor colocado, num bairro X, mas enfim, pula essa parte, né? Então, os números dizem, onde é que estão os pretos? Sabe onde estão os pretos na Igreja Presbiteriana? Estão na Baixada. É lá que estão os pastores pretos, na Baixada. Deixa eu levantar uma pergunta que eu vejo muito também essa questão desse trabalho não vou falar ativismo, mas a questão racial, de preconceito, até religioso, que é muito, muito bonito até o trabalho. Você passou, eu acho, um pouco pela mudança de cenário onde evangélicos eram minoria, até eu tenho 30 anos, quando eu era criança ainda, era minoria mesmo, né? Pelo menos no Amazonas, de onde eu vim, era muito minoria. Hoje ela já é um grupo, um segmento de maioria. Você viu alguma mudança do discurso, de posicionamentos, de relação de quando era minoria e agora, que somos talvez uma grande potência, o segmento de muitas pessoas? Sim, eu não acho que o preconceito ele é doloso, né? Ele não é doloso. Eu não estou afirmando que a Igreja Presbiteriana ou qualquer outra igreja ela seja intencionalmente, dolosamente preconceituosa. Na verdade, eu estou dizendo que a igreja apenas transparece o que acontece no modelo social do Brasil. Apenas isso, né? Ao invés da gente maquiar essa realidade, seria muito mais rico, seria muito mais interessante, seria muito mais produtivo nós encararmos de frente e discutirmos esse tema, né? Onde é que estão os pretos? Onde é que estão os pardos? Né? E acho que a Igreja, a Assembleia de Deus e tantas outras igrejas foram sofrendo os processos sociais, sociológicos que a própria pátria está sofrendo. Né? Então, é um equívoco, é até uma infantilidade nós acreditarmos que nós somos um nicho social diferente do nicho social maior. Nós apenas reproduzimos os mesmos modelos e os mesmos temas e as mesmas realidades que são produzidas fora dos muros religiosos. Vamos rapidinho para um rápido break, daqui a pouco a gente volta com o reverendo Marcos Amaral. Não sai daí.